Toledo, Espanha. O primeiro assentamento permanente conhecido na cidade de Toledo é uma série de fortes muralhas celtibéricos. Um dos primeiros assentamentos estava localizado no Cerro d'Elbo, numa colina na margem esquerda do rio Tejo, onde foram obtidos inúmeros vestígios nas escavações, o que pode ser visto no atual Museu Hospital de Santa Cruz, em Toledo. O aço de Toledo. O aço de Toledo, conhecido por ser incrivelmente duro e tecnologicamente avançado na época, era trabalhado tradicionalmente desde cerca de 500 a.C. e chamou a atenção dos romanos, quando foi usado por Aníbal, nas guerras púnicas, no século III a.C. Em 193 a.C., depois de grande resistência, os romanos reconstruíram-na e renomearam como Toleto Toletum, na província de Carpetânia. A cidade desenvolveu uma importante indústria de ferro e passou a exportar para todo o Império Romano, e também passaram a cunhar moedas. Entre 714 e 715 foi conquistada por Táriq e submetidos ao domínio muçulmano. Os árabes chamaram-na de Tulaitula durante o Emirado 756 a 929 e Califado de Córdoba 929 a 1035. Entre 1085 e 1100, a população de Toledo se tornou homogênea etnicamente e culturalmente. Cervantes descreveu Toledo como a glória da Espanha. A parte antiga da cidade está situada no topo de uma montanha, cercada em 3 lados por uma curva no rio Tejo, e tem muitos sítios históricos, incluindo o Alcázar, a Catedral, a Igreja Primaz da Espanha, e o Zocodover, seu mercado central. Toledo é a atual capital da região autônoma de Castela-La Mancha, famosa por servir de cenário às aventuras de Dom Quixote, obra do escritor Miguel de Cervantes. Toledo também é conhecida como a cidade das 3 culturas, com uma mistura muito presente de traços cristãos, judeus e muçulmanos. Plaza Zocodover. A atual Praça de Zocodover foi construída a pedido do rei Felipe II para substituir a antiga praça, que havia sofrido um grande incêndio em 1589. O projeto, com traços do arquiteto renascentista Joan de Herrera, privilegia um grande vão central cercado por edifícios históricos, com destaque para o Arco de La Sangre. Belas fachadas, tomar um café, fazer uma foto com a estátua de Miguel de Cervantes e comer um mazapã, doce típico de Toledo. A Catedral de Toledo. A Catedral de Toledo, ou Santa Inglense, a Catedral Primada de Toledo, está entre as atrações mais visitadas da cidade. A história do templo remonta a uma antiga igreja visigoda do século VI, e, posteriormente, a uma mesquita que existia no local, sendo que a atual edificação foi erguida entre os séculos XIII e XV, levando mais de 250 anos para ser finalizada. Alcázar de Toledo. O Alcázar de Toledo é uma das mais impressionantes obras arquitetônicas e um dos pontos turísticos mais visitados da região. Em espanhol, o termo Alcázar faz referência a um castelo ou palácio fortificado. A história do Alcázar de Toledo remonta ao período romano, quando no local foi construído o primeiro palácio, que datava do século III. Nos anos seguintes a obra sofreu incontáveis modificações, até que em meados do século XVI, foi transformada em residência real, por Carlos I da Espanha. Porta de Bisagra. É o mais importante acesso à área murada da cidade de Toledo. Imponente e monumental, o pórtico tem história que data do século X, quando a região ainda era de domínio muçulmano. Já no século XVI, a pedido de Carlos V, a Puerta de Bisagra foi ampliada e ganhou novos contornos renascentistas que perduram até hoje. O detalhado escudo que decora o centro da construção, as 2 grandiosas torres cilíndricas que marcam o portão principal, e a antiga Puerta de Bisagra, ainda preservada. Ponte São Martim. É uma obra majestosa, localizada na curva oeste do Tejo, e construída originalmente no século XIII, tendo sido reconstruída séculos depois. Esta ponte de pedra é composta por 5 arcos e grandes portões de acesso. Ponte Alcântara.
Data do século X, tendo sido reconstruída, e está localizada a leste da Curva do Tejo, próxima à estação de trem de Toledo, e ao Castinhão de San Servando. Para observar o traçado em 2 arcos, procure pelos mirantes na região, de onde você terá ampla visão com o rio Tejo, e o centro histórico ao fundo.